Questão 6. O sentido da frase: ao se doparem, os viciados em drogas geralmente experimentam um bem-estar. Não sofrerá alteração se substituir a expressão sublinhada. Essa expressão aqui, ó, ao se doparem, que é uma oração subordinada reduzida, ok? Como é que vai ficar se eu for desenvolvê-la? Reparem que aqui indica tempo, né, gente? Quando os viciados em drogas geralmente experimentam bem-estar? Quando se dopam, ao se doparem. Então, aqui tem o sentido temporal, ó, que vai bater certinho com o que está aqui no item A. A FCC gosta muito desse tipo de questão, pessoal. Eu, se fosse vocês, estudava um pouquinho aí, ok? As orações reduzidas e as suas transformações. Está lá no capítulo sobre análise sintática do período composto. Na questão de número 7, temos o seguinte: o verbo indicado entre parênteses adotará obrigatoriamente uma forma do plural para preencher de modo correto a lacuna de qual frase? Então, o que vai acontecer, pessoal? Nesse tipo de questão aqui, é muito simples. Se o verbo... quando que o verbo vai para o plural? Ele vai ao plural quando o seu sujeito for plural. Então, nesse tipo de questão aqui, eu tenho que encontrar o sujeito de cada verbo. Nessa questão, a pegadinha é qual? Qual seria? Seria a de afastar o verbo do seu sujeito, para fazer o aluno induzir em erro. Mas achando o sujeito, não tem como errar. Repare, no item A, foi nos anos 80 que ocorreu a pesquisa dos estudiosos americanos. O que ocorreu? Qual é o sujeito do ocorrer? A pesquisa. Ok? No singular, o verbo vai ao singular. E eu quero aqui vai ao plural. No item B, resulta do excesso de exercícios algumas complicações para a nossa vida. O que resulta do excesso de exercícios? Algumas complicações da vida. O sujeito é plural, o verbo vai ao plural também. Logo, a resposta da 7, letra B. No item C, vejam, mesmo quando prejudica C com excessos, o atleta compulsivo os comete. A concordância, então, vai com o atleta que está no singular. A mesma coisa aqui, ó, o praticar concorda com o atleta. Quando pratica tantos exercícios, o atleta compulsivo não avalia os efeitos. E aqui no item D, acarreta uma série de malefícios o quê? O que acarreta uma série de malefícios? É essa ginástica feita de modo compulsivo. Ok? Então, nesse tipo de questão, gente, achou o sujeito, matou, como o verbo vai ficar, se no singular ou no plural. Ok? Questão de número 8. Estão corretas duas formas verbais sublinhadas em qual frase? Letra A. Se não nos convierem os exercícios intensos, abdiquemos deles. Correto aqui, então, ok? Inclusive, a equivalência entre os tempos verbais, ok? Item A, correto aqui. No B, qual é o erro? Quando uma experiência contiver, ok? Porque o verbo conter é derivado do ter, certo? No item C, há pessoas que não se detêm, acento circunflexo, porque o seu sujeito é plural, ok? No item D, para que não soframos com o excesso de ginástica, é preciso que nos instruamos, ok? Não tem esse instruemos aqui, né? Errado. E quando havermos... Aliás, não, quando houvermos de colher os frutos de nossa imprudência, arrepender-nos-emos. Então, correto na 8, letra A. 9. Esses sintomas levam a pessoa a reiniciar o processo. Substituindo os termos sublinhados pelos pronomes adequados, obtém-se, respectivamente, quais formas? Ok? Esses sintomas levam na, porque o verbo aqui, ó, termina com consoante nasal. Logo, o pronome o, os, a, as passa para no, nos, na, nas. E reiniciar o processo é reiniciá-lo, porque o verbo termina com R, e aí os pronomes o, os, a, as passam para lo, los, la, las. Ok? E por que eu uso o, os, a, as? Porque os verbos são transitivos diretos. Quem leva, leva alguma coisa. Quem reinicia, reinicia alguma coisa. Ok? O lhe e o lhes eu uso quando os verbos são transitivos indiretos. Então, na questão 9, a resposta correta, letra B. Certo?
E, por fim, temos a questão de número 10. Estão corretos o emprego e a articulação dos tempos verbais em qual frase, gente? Então, temos o seguinte: seria preciso que evitemos? Não, seria preciso que evitássemos, seria o correto. No item B, melhor teria sido se evitássemos, ok? Porque aqui eu também tenho, olha lá, um verbo no futuro. Os verbos no futuro do pretérito exigem o verbo aqui no imperfeito do subjuntivo, para manter a articulação dos tempos verbais. No item C, o ideal seria que os evitássemos, olha lá, como eu acabei de falar. Verbo no futuro do pretérito, verbo no imperfeito do subjuntivo. Ok? Letra C, portanto. A menos que os evitemos, haveremos de sofrer. Futuro do presente exige presente do subjuntivo, ok? Para manter a articulação. E mesmo sabendo que sofrerão com eles, há sempre os que não evitam, ok? Porque o futuro do presente combina com o futuro do presente. O presente do indicativo combina com o futuro do presente. Ok, gente? A articulação dos tempos verbais é um dos temas que tem sido muito cobrados na banca FCC. Porém, quando o aluno vai estudar, ele não encontra isso na gramática. Ok? As gramáticas, de um modo geral, não trazem o tópico correlação entre os tempos verbais, articulação entre os tempos verbais. Ok? E é pensando nisso que nós colocamos lá uma explicação no nosso blog sobre esse tópico. Você pode consultar lá e vai ter uma fonte bem interessante de estudos. Ok, pessoal? Então, a gente encerra hoje por aqui. Fica a dica para você visitar o nosso blog, bem como fica aqui a sugestão para que você se inscreva no nosso canal e receba as constantes atualizações que nós vamos fazer, porque nós vamos postar muitas outras videoaulas como essa até o dia da prova. Ok? Se você gostou, curte, compartilhe, comente e deixe aqui a sua dúvida. Teremos prazer em ajudá-los. Se você quiser que a gente mantenha o nosso trabalho de levar material gratuito de qualidade acessível, deixe sua contribuição no Apoia-se, concorrendo a alguns brindes bem legais, ok? Mas o que eu espero mesmo, pessoal, sabe o que é? É vocês na nossa próxima aula. Mas, além disso, quero que vocês sejam aprovados e não mediremos esforços, certo? Um abração para todos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.